Aqui, ó. Tá ao vivo agora. Mas aqui está pegando ainda desde o começo. Vai entrar ao vivo depois. Mas será que nós já temos som? Por gentileza, alguém que está vendo a live aí, nos comunique se está com o som, porque nós fizemos um louvor, fizemos leitura e estava sem som de tudo. E nós gostaríamos de saber se há sonorização. Se você está nos ouvindo, dá um ok para a gente. Amém. Então, queridos, nós vamos começar tudo outra vez. Mas amém, né? Não é problema nenhum. Bem, nós estamos iniciando, desta feita agora valendo, né? O nosso culto de oração e ensino da palavra aqui, direto do recesso da Primeira Igreja Batista em Esperança, na Paraíba. E nós queremos abraçar você que está do outro lado, você que está conectado conosco, você que está nosso amigo internauta, nosso irmão na fé, todos os nossos amigos, nós queremos abraçar nesse instante. Sinta-se abraçado por todos que fazem a Primeira Igreja Batista em Esperança. E nós queremos saudá-lo com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não importa o credo que você professa, nós queremos abraçá-lo agora carinhosamente e saudá-lo com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Receba o nosso abraço e o nosso carinho. E nós queremos orar nesse instante, vamos orar. Daqui a pouquinho você pode anotar o seu pedido de oração, já que é um culto de oração também, você pode anotar e apresentar os seus pedidos e nós iremos orar com certeza. Como eu dizia, a oração do justo pode muito em seus efeitos. Não é o justo no sentido de que fulano, cicrano, beltrano é melhor do que A ou B, não. É justo no sentido de justificado. Então a oração do justo pode muito em seus efeitos. Então nesta noite, eu não sei o que você tem vivenciado, algum problema que tenha lhe causado aflição, alguma dificuldade que na ótica humana você não enxerga uma saída, você não vê uma luz no fim do túnel, mas eu quero te dizer que há uma luz no céu, o resplendor da glória de Deus. Você pode nesta noite ser alvo das boas dádivas, e a Bíblia diz que as boas dádivas vêm do Pai das luzes. Então todas as coisas são possíveis para Deus. Aquilo que nós imaginamos, aquilo que nós achamos complicado, é difícil, não tem como acontecer. Eu sou racional, isso não pode acontecer, não tem como acontecer. Eu quero te dizer, tem e tem. Se você crer, se creres, verás a glória de Deus. Amém? Então, você pode anotar o seu pedido. Se você quiser especificar, tudo bem. Se não quiser, não tem problema. Você apenas, pastor, eu quero que ore por mim, por uma causa minha, quero que ore pela minha família, pela minha casa, como você quiser. E nós vamos orar por você, tá bom? Mas vamos, nesse instante, ter uma palavra de oração para iniciarmos este culto. Soberano Deus, Pai querido, de eterna bondade, em cuja presença nós estamos. Senhor, Deus de maravilhas, Deus de poder, Deus invisível, mas um Deus real. Um Deus que nós, pela fé, podemos apalpar, podemos sentir a Tua presença, Pai. Nesta noite eu quero suplicar uma bênção em favor de todas as autoridades constituídas da nação brasileira. Visita, Senhor, cada uma delas. Visita, Senhor, as autoridades da nossa cidade de Esperança. Toque o coração delas. Orienta-as, ó Deus, a que elas façam aquilo que seja para o bem-estar de toda a comunidade.
Senhor da glória, nós suplicamos uma bênção pela cidade de Esperança. Repreende, ó Deus, toda ação do maligno, tudo aquilo que o inimigo tem feito para desestabilizar, para produzir males, causar danos a esta terra, que caia por terra em nome de Jesus. Ó Deus, sopra o teu hálito, Senhor, sobre esta terra de esperança. Nós queremos, Senhor, ser aquecidos nesta noite pelo teu hálito. Nós queremos sentir a tua presença, Pai. Produzas, ó Deus, para esta terra uma cura, saúde, Senhor, e sobretudo a saúde espiritual. Produza, Senhor, para esta terra a salvação em Cristo Jesus. Portanto, onde o inimigo cegou os entendimentos, que tu passes com o teu colírio santo, Senhor, trazendo a cura e as pessoas comecem a enxergar, comecem a visualizar e a entender o plano salvífico estabelecido em Cristo Jesus. Pai querido, nós te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Agora sim, nós vamos louvar a Deus. Era bom você vir para cá, porque dá uma olhadinha na letra também. Aleluia. O hino, apesar de ser do cantor cristão, mas é um hino muito conhecido, todos cantam, né? Todos cantam. Vencendo vem Jesus. Né? Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos deste mundo seguirão as leis, os sinais da sua vida, mas se mostram cada vez vencendo em Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo em Jesus. Em que chama os crentes, a batalha já soou. Cristo à frente do seu povo, multidão já conquistou. O inimigo em retirada, seu furor patenteou, vencendo em Jesus. Glória! Glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo em glória refulgente, sobre as nuvens descerá, e as ações de os reis da terra com poder governará. Em paz e santidade toda a terra regerá, vencendo em Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo em Jesus. Foi entronizado as nações a te julgar, todos grandes e pequenos, o juiz a te encarar. Remidos triunfantes em fulgor
vencendo em Jesus. Oh, glória, 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 aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencido tem Jesus. Mas vamos fazer o finalzinho? O refrão? É, sim, mas vamos fazer de novo. Glória, glória. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencido em Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Que maravilha, né? Vamos ver agora uma porção da palavra de Deus que está no livro do profeta Isaías, no capítulo 29, a partir do versículo 13. Diz assim a palavra do Senhor: porque o Senhor diz: pois que este povo se aproxima de mim, e com a boca e com os lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim. E o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, em que foi instruído. Eis que continuarei a fazer uma obra maravilhosa no meio deste povo, uma obra maravilhosa e um assombro, porque a sabedoria dos seus sábios perecerá e o entendimento dos seus prudentes se esconderá. Ai dos que querem esconder profundamente o seu propósito do Senhor. Fazem as suas obras às escuras e dizem: quem nos vê? E quem nos conhecerá? Vós tudo perverteis, como se o oleiro fosse o barro, e a obra dissesse ao seu artífice: não me fez, e o vaso formado dissesse ao oleiro: nada sabe. Porventura não se converterá o Líbano em um breve momento em campo fértil? E o campo fértil não se reputará por um bosque? E naquele dia os surdos ouvirão as palavras do livro, e dentre a escuridão e dentre as trevas os verão os olhos dos cegos. E os mansos terão regozijo, sobre regozijo no Senhor, e os necessitados entre os homens se alegrarão no Santo de Israel, porque o tirano é reduzido a nada, e se consome o escarnecedor, e todos os que se dão à iniquidade são desarraigados. Os que fazem culpado o homem, e em uma causa os que armam laços ao que repreende na porta, e os que põem de parte o justo sem motivo. Porquanto assim diz o Senhor que remiu Abraão acerca da casa de Jacó: Jacó não será agora envergonhado, nem agora se descorará a sua face, mas quando vir a seus filhos a obra das minhas mãos, no meio deles santificarão o meu nome e santificarão o santo de Jacó e temerão ao Deus de Israel. E os errados de espírito virão a ter entendimento, e os murmuradores aprenderão doutrina. Que o Senhor aplique em nosso coração a porção da sua palavra. Mas, amados, nesse texto, o que nos chama a atenção, o que nos
nos causa um estremecimento na alma é quando ele diz: pois disse o Senhor, pois que este povo se aproxima de mim e com a boca e com os lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim. E o seu temor para comigo consiste apenas em mandamentos de homens, em que foi instruído. E o Senhor diz que vai continuar fazendo uma obra nova, uma obra maravilhosa no meio deste povo. Então, queridos, nós precisamos entender da necessidade de nos voltarmos para o Senhor, deixarmos os nossos velhos costumes, a praticidade do pecado, aquilo que faz divisão entre nós e o nosso Deus, aquilo em que nós estamos procedendo e ferindo a santidade do nosso Deus. Nós precisamos estar alerta, porque ele diz: este povo me honra, se aproxima de mim, me honra com a boca e com os lábios, mas o seu coração se afasta para longe de mim. Nós precisamos ter cuidado de não estarmos vivendo uma religiosidade, de não sermos frequentadores de uma igreja, de uma denominação. Nós precisamos ter a marca do Cordeiro, nós precisamos ser verdadeiramente, não apenas rotulado, mas ter a marca do Cordeiro, a marca do Senhor Jesus, e tido e havido como autêntico e legítimo cristão, aquele que verdadeiramente segue a Cristo Jesus, aquele que se aproxima com o coração contrito, com o coração quebrantado, para louvar o Senhor, para adorá-lo na beleza da sua santidade, honrar ao nosso Deus com toda a nossa vida, na plenitude do nosso viver. E, sobretudo, aqueles que estão nos verdes anos, nós precisamos centrar as nossas forças. Ah, se eu tivesse agora os meus 18 anos, ai, quem dera os meus 20 anos, para que eu pudesse me debruçar mais, para que eu pudesse me inclinar mais para o Senhor, para ser um genuíno, autêntico adorador, para dedicar a minha vida, as minhas forças, a minha inteligência, o meu talento, aquilo que Deus me deu, eu entregar a Ele tudo, como diz aquele hino do cantor cristão: tudo entregarei. Ai, quem me dera os meus verdes anos, para que eu pudesse dedicar cada vez mais ao Senhor. Durante muitos anos que eu fiz uma aliança com Jesus, creio que desde o ano de 1986, 1986, que eu fiz aliança com Jesus, né? Agora, quando eu senti o chamado de Deus para o ministério, aí desde 2001, que eu basicamente abandonei, eu era funcionário da companhia de eletrificação, e eu pedi baixa da minha carteira e fiquei só na obra do Senhor. E nos últimos 3 anos, eu realmente deixei de lado tudo o que era da vida secular, e agora eu estou tão somente dedicado à obra do Senhor. E muitos amigos, né, não foram poucos amigos que disseram: mas, Pastor Marcos, o senhor podia trabalhar mais, o senhor teria mais a produzir na vida secular. Mas não, eu achei por bem agora dedicar o resto dos meus anos ao meu Senhor. Oxalá que Ele me dê muitos anos ainda, que eu possa viver, quem sabe, até os meus 90 anos, ou quem sabe o que Deus der. Agora quero ter a longevidade, mas com lucidez, sabendo aquilo que estou fazendo,
para que eu possa dedicar ainda mais tempo da minha vida ao meu Senhor. Amém? Então, graças a Deus, vimos esse texto maravilhoso. Marcelo, a gente já vai com muito tempo aí, mas dá para você fazer um louvor aqui, enquanto eu preparo a lição aqui para a gente ver a lição e ver quem já tem alguém por aí fazendo solicitação de oração. Oremos pelas famílias. O diácono Joabson. Joabson e Gel, um casal maravilhoso, estão conectados, pedindo orações pelas famílias. Carmen Santos disse boa noite, pastor Marcos, glória a Deus. Carmen Santos, dando o seu boa noite, saudando com a paz do Senhor. Obrigado, querida, pela sua audiência, por estar conectada conosco. Que Deus continue te abençoando. Maria falou. Maria, lá em Portugal. Pois, está lá do outro lado, né? Que maravilha. Um abraço desde o coração. Boa noite, meus queridos pastores, Marcos, Marcos Família, e aos demais irmãos, a graça e a paz de Cristo. Maria, saudando ao pastor, a pastora, a todos os demais irmãos da primeira igreja batista. Tem mais alguém? Então venha louvar a Deus e nós vamos preparar a lição. Continue aí, daqui a pouquinho nós vamos dar continuidade, falar sobre advertências contra os falsos mestres. Graça e a paz. Eu não estava tentando falar para Joabson ali, que ele falou a questão que está ruim o áudio devido não estar no microfonezinho, mas eu creio que tenha sido o microfone que na primeira vez que nós fizemos a live, ele não estava pegando. Depois eu tirei, refiz a live e o som voltou. Aí por não saber se é ou se não é, a gente não tem tempo para testar, porque o culto já está acontecendo. Então eu tirei, fiquei sem. Realmente minha qualidade vai cair muito devido ao eco que é da igreja. E o microfone no celular não é um microfone profissional, então, e o microfone não nos ajuda. Mas como a gente tem essa dúvida, vamos ficar no certo, quando o jogo está sendo ganho. Então, respondido, vamos tocar um louvor para que a gente possa passar para a lição. Amém?
Entregar a palavra ao pastor e orar. Senhor, vem cada dia, Senhor, acender esse fogo, Pai, em nosso coração. E que arda, Senhor, dentro de nós a vontade de te conhecer, de mais profundo contigo, de ter intimidade com você, Senhor. Que a gente venha cada dia mais te buscar com veemência, Senhor, com vontade, Senhor. Ávidos, Senhor, que a gente busque a Bíblia com avidez, Senhor, pegue ela e as engula, Senhor, como quem come comida boa, Senhor, em tempo de fome, Senhor. Que a gente venha, Senhor, te buscar, Senhor, excessivamente, Senhor. Como disse a Bíblia, sem cessar, orar e vigiar e sem cessar, Pai. Que a gente venha estar nesse patamar, Senhor, de necessidade, porque é isso, Senhor. Nós necessitamos das tuas palavras. Só com elas nós alcançaremos a vida eterna, Pai. E não é porque uma vez eu li e criei, eu irei entrar na vida, é porque eu preciso ler todos os dias e crer todos os dias. Preciso me arrepender todos os dias, preciso aceitar mais uma vez todos os santos dias, Senhor, que tu me dá na terra, Pai. Porque todos os dias eu sou tentado, Senhor, porque todos os dias eu penso em pecaminosidade, Senhor, porque eu caio todos os dias, eu preciso te buscar todos os dias. Porque eu sou humano e falho todos os dias, carne e pó. Nos ensina, Senhor, a arder na tua presença. Tudo que eu te peço, já te agradeço em nome do teu filho amado Jesus. Amém. Amém. Oh, maravilha do céu! Mas a gente manda um abraço aqui para Jovenci Campos, inclusive ela pede oração por uma amiga que está em depressão, né? Nós vamos orar, não só nós aqui, vocês em casa também. Tia Elia, né? Tia Elia está nos ouvindo, que maravilha, né? Um beijo no coração. A nossa irmã Dilma, o nosso amigo e irmão Raimundo Rodrigues Júnior, Vera Araújo e a irmã Cleide, né? Aleluia. Mas, amados, nós queremos dar continuidade à nossa aula de domingo pela manhã. Nós iniciamos a lição de número 12, que fala sobre advertências contra os falsos mestres, né? Nós fizemos toda aquela parte introdutória no domingo passado, e lembrando que o apóstolo Pedro, porque todas estas lições desse trimestre diz respeito às cartas que o apóstolo Pedro escreveu aos cristãos que foram dispersos em face da perseguição ou das perseguições. Então, Pedro, ele aqui nessa lição, que como nós dissemos domingo, Pedro estava escrevendo para advertir os cristãos, orientando-os, e estava fazendo isso não apenas por inspiração própria, não estava fazendo isso apenas por escrever, mas ele estava fazendo baseado na sua experiência pessoal, porque ele havia estado com o Senhor Jesus. Então ele falava de cátedra, ele falava de conhecimento, né? Então, a sua experiência vivida com Jesus. O comentarista Warren diz que os falsos ensinamentos contra a igreja são muito mais perigosos que a perseguição. Esse Warren, ele é um comentarista da Bíblia do Novo Testamento, né? Da Bíblia Vida Nova. Então, ele diz que esses falsos
ensinamentos são mais perigosos do que a própria perseguição vivenciada pela igreja. O falso mestre, como eu dizia domingo, não é aquele que ensina a palavra de Deus de forma equivocada, não. Porque muitas vezes o mestre está ensinando alguma coisa, mas por ignorância ou falta de conhecimento daquele assunto, ele repassa alguma coisa equivocadamente. Então, ele não pode ser contado no meio dos falsos mestres, né? Agora, o falso mestre é aquele que, mesmo tendo conhecimento da verdadeira palavra de Deus, ele ensina algo discrepante, ele ensina algo que está destoante da verdadeira palavra do Senhor, que está fora do propósito de Deus, que não há nenhum sentido. Embora tendo conhecimento da verdade, ele ensina algo parecido. Este é o falso mestre. E eu dizia domingo, como nós temos falsos mestres por aí espalhados? Não são poucos. Ensinos mentirosos, né? Então, iniciamos a primeira parte da lição, a presença dos falsos mestres. O apóstolo Pedro envia uma advertência aos cristãos sobre as dificuldades que teriam de enfrentar, além das perseguições e o sofrimento. Ele diz, surgirão, Pedro disse a eles, aos cristãos, e esta palavra, como eu disse domingo, ela ecoa até os dias de hoje. Esta palavra ainda encontra ressonância nos dias atuais. Ele disse, surgirão entre vocês falsos mestres. Surgirão entre vocês falsos mestres. Numa coerência com os ensinos de Jesus, apontando para o tempo em que os mestres estariam satisfazendo de forma ilusória as pessoas. Jesus advertiu lá em Mateus 24:11, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Bom, isso nós falamos, né? Por que tantos alertas sobre a presença dos falsos mestres na dinâmica da igreja ou na vida da igreja? Por que tanta preocupação com pessoas que ensinam coisas erradas? Carson, que é um comentarista também da Bíblia Nova Vida, ele fala sobre o tempo dos falsos mestres para a igreja. Ele diz, os falsos profetas são perigosos por 3 razões. Primeiro, o seu método é traiçoeiro e conduz a meios vergonhosos. Segundo lugar, o seu ensino é uma completa negação da verdade. E em terceiro lugar, o seu destino é causar destruição tanto a si mesmo quanto aos seus seguidores. O apóstolo Pedro, ele diz que os falsos mestres surgem no meio do povo de Deus. Eles estão na rotina da igreja, eles fazem parte da igreja como membros. Talvez uma pessoa que possa fazer parte da igreja recentemente seja olhada, seja vista com desconfiança, mas alguém conhecido, envolvido, até respeitado no meio da igreja, tenha facilidade para cumprir o papel de falso mestre. Sim, porque as pessoas começam a conquistar a simpatia das pessoas, começa a atrair para si os olhares das pessoas, começa a conquistar o respeito das pessoas e a partir daí começa a trazer ensinamentos distorcidos da palavra de Deus e muitos, talvez por respeito, muitos pela admiração que tem aquela pessoa, começa a engolir estes falsos ensinamentos. E isso é pernicioso, isso é perigoso. Amados, talvez sobre a forma de agir, diz-nos o texto que eles introduzirão
secretamente heresias destruidoras, ou seja, trabalham nas sombras, nos bastidores, fingem ser o que não são, pois agem com hipocrisia. Apresentam os seus ensinos heréticos sempre de forma próxima à verdade, buscando enganar os que ouvem. Por esses dias eu ouvi um relato de um irmão que estava numa determinada igreja e um pregador dizia lá: meu irmão, não importa o que você é, não importa o que você seja, se você fez uma aliança com Jesus, se você confessou Jesus como seu Senhor, você pode pintar e bordar aqui na terra. Se você morrer, você estando no inferno, Jesus vai lá e te tira do inferno e traz para o céu. Olha só, que coisa terrível, né? Me lembro dos ensinamentos que nós vamos ver lá na frente aqui na seleção, fala sobre o gnosticismo, né? O gnosticismo falava que o corpo não tinha nada a ver com a alma, que no corpo você podia praticar o que você quisesse, se prostituir, fornicar, né? Tudo que você quisesse fazer, roubar, matar, destruir, mas a sua alma tinha feito uma aliança com Jesus e ia para o céu, não tinha problema nenhum. Então, veja que tipo de ensinamento as pessoas repassam por aí. Aí no seio de uma comunidade evangélica, onde há talvez 10 pessoas que estudam a palavra, que tem tempo de evangelho, mas tem talvez 80% daquele povo são neófitos, ou seja, cristãos novos, e aí engole uma coisa dessa achando que é verdadeira. Então é preciso ter muito cuidado, é pernicioso, é perigoso o ensinamento herético. O segundo ponto, o ensino dos falsos mestres. O apóstolo Pedro defende que as heresias destruidoras têm a ver com o ensino gnóstico, que eu falava por antes. Uma seita que naquela época da igreja primitiva, na época de Jesus, eles já estavam bombardeando os cristãos. Gnosticismo, uma seita que atuava dentro das igrejas, provocando todo tipo de divisões, em que o ensino atingia diretamente a pessoa de Cristo, a obra expiatória, a criação, o relacionamento direto com Deus, a realidade do pecado ou inexistência dele. Para os gnósticos, Jesus não era o soberano, Filho de Deus. Não era o Senhor, como afirmado nas Escrituras, mas um Senhor como muitos outros existentes. Jesus era apenas um homem comum, com uma mente elevada. Eu mesmo, há muitos anos atrás, eu me envolvi num segmento religioso e ali me ensinaram que Jesus nada mais era do que um espírito evoluído. Um espírito evoluído. Por isso Pedro afirma, chegando a negar o soberano Senhor que os resgatou. Pedro afirma que eles negam o soberano Senhor que resgatou eles. Ao contrário de obedecer a Cristo, e utiliza a palavra resgate, que está relacionada à compra de escravos para que seja um servo obediente. Era bom abrir essa janela mais um pouquinho. Portanto, assim como Pedro, o apóstolo Paulo combateu intensamente o ensino dos gnósticos, que estavam presentes nas igrejas em Corinto, Colossos e Éfeso, apontando para os erros através das suas cartas. Os ensinos heréticos defendiam a criação não sendo atribuída a Deus. Ora, os ensinos heréticos diziam, como ainda hoje, né? Tem gente que diz que a criação do mundo foi a explosão do Big Bang. Bum! Aí formou-se o mundo, né? Os oceanos bonitos, cada coisa linda que tem aí foi um boom. Bum!
Eu vou dizer uma coisa. Me perdoe a expressão grosseira. Isso é coisa de gente idiota, de gente imbecilizada. Só pode ser. É só raciocinar um pouquinho, ver quantas coisas maravilhosas nós temos na natureza para ser um bum que fez. Só a graça de Deus. Não. Este universo, tudo que há, não foi apenas uma força, como muitos dizem, mas um ser pensante que elaborou, tracejou e executou. Então, os ensinos heréticos negam a criação de Deus. Outra vertente do ensino dos gnósticos está relacionada com a questão da existência humana. Sendo o corpo feito de matéria, que é essencialmente má, o corpo, eles dizem, é matéria e é. Sendo matéria, é essencialmente, na sua essência, ele é má. Este deve ser destruído, e assim a alma será liberta pelo conhecimento humano. Eles dizem que a alma é liberta pelo conhecimento humano. Ensinavam que a depravação não atinge a alma, e assim promovia no meio da igreja os erros para a inclinação de uma vida sexual pervertida, impura, de uma vida de devassidão, e seduzia os instáveis, como Pedro havia advertido. Muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses homens. Amados, o apóstolo Pedro defende, Então, os gnósticos distorceram a palavra de Deus com uma sutileza teológica, transformando a graça em uma licenciosidade pecaminosa. E isso era, na visão deles, uma ajuda no crescimento espiritual e na destruição do corpo, unindo o comportamento pagão, tomado pelos vícios e pecados, fazendo com que as imoralidades se tornassem uma prática normal no meio da igreja. Está vendo, meu irmão? Que coisa terrível. Gnosticismo, aquela época. Hoje, os gnósticos ainda existem, talvez estejam com um nome moderno, mas essa prática terrível de que no corpo não, você pode fazer tudo, é permitido, o seu corpo é mau, a essência do seu corpo é má, você pode fazer tudo. Depois humanamente, você vai procurando uma forma de se aproximar da divindade e a sua alma será pura. Não importa o que você fez aqui, você vai para um bom lugar. Quando a Bíblia diz, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com teu Deus. Então é hoje que eu preciso me preparar. É hoje que eu preciso mortificar a minha carne. É hoje que eu preciso refrear os meus instintos carnais. Que eu preciso colocar um freio. Eu pedir a Deus para colocar um freio nos meus instintos carnais. Pedir a Deus para que o novo homem que há em mim, a presença de Cristo Jesus, ela possa suprimir este velho homem. A presença de Cristo Jesus soterre este velho homem. Não permita que ele se levante, que ele ressuscite. Mas Cristo Jesus impere cada vez mais na minha vida e burilando-me, preparando-me para que eu possa adentrar nas régias mansões celestiais, para que eu possa ter acesso à presença do Deus vivo e verdadeiro. Então, eu preciso hoje, mesmo estando nessa carne, mortificar as coisas da carne e deixar que o Espírito se sobressaia
o Espírito de Deus, ele tem a prevalência na minha vida em todos os sentidos. Infelizmente, os falsos mestres sempre encontram alguém no meio da igreja para enganar e se submeter a toda forma de depravação, promiscuidade e devassidão, aceitando os falsos ensinos. Os falsos ensinos. E, meus irmãos, nós temos visto nos dias atuais, nós temos visto essa briga aí travada desde ano passado, ano atrasado, essa questão de ideologia de gênero. Então, é preciso que a gente atenda, irmãos, para essas questões. Querem ensinar nas escolas seculares, dizer ao meu filho, ao seu filho pequenino, que ele pode fazer uma escolha. Se de repente ele sentir que quer ser mulher, ele pode ser mulher. Se de repente a sua menininha na escola sentir que deve ser homem, ela pode se posicionar e ser homem. Isso é qualidade de ensino que se repassa para os nossos filhos? Então, coisas terríveis têm se ensinado nos dias de hoje. Nós precisamos ter cuidado, precisamos estar atentos. Então, ensinar aos nossos filhos, orientá-los, né? A escola informa e a sua casa, você, com os seus princípios cristãos, você forma a criança, introduza na mente da criança o que é bom. A palavra diz: ensina o menino no caminho que ele deve andar, e quando ele crescer, jamais se esquecerá daquilo que aprendeu. Então, o terceiro, a gente terminou aí, foi? Só no Instagram, devido ela não ter parado. Quem parou foi o Facebook. Aí ela ainda tem 15 minutos no Facebook. Tá bom, então vamos pelo Facebook, a gente termina aí. Vamos ao terceiro ponto, a condenação dos falsos mestres. O propósito pelo qual os falsos mestres ensinavam é advertido por Pedro, revelando a sua ganância, a avareza. Eles enganavam o povo e os conduziam por uma vida imoral e sexualmente pervertida, visando o dinheiro e o lucro. Pedro utiliza uma expressão bem comum no comércio ao dizer: é por avareza, farão de vós negócio, farão de vocês negócio. Muitas pessoas são atraídas por palavras bonitas que incentivam a vitória e tantas promessas vazias e equivocadas por erro de interpretação bíblica e maldade. Eu estava hoje mesmo vendo o Facebook, parei lá numa live, e o cidadão estava assim muito eufórico e dizendo: Deus vai entrar com providência na tua vida, é hoje, se inscreva aqui, se inscreva, Deus vai entrar com providência, se inscreva, não se esqueça de se inscrever. Meu Jesus do céu. Negócios, comercialização. Para Deus lhe abençoar, não é necessário que você esteja conectado numa live, que você se inscreva no canal. Não. Independente disso, Deus vai te abençoar. Basta você querer, basta você colocar-se diante do Senhor, arrepender-se dos seus pecados e dizer: Senhor, eu preciso que Tu me ajudes, eu estou necessitado, eu não sei como conduzir, há um problema que estou vivenciando e eu não sei como resolver. Coloque nas mãos de Deus e o Senhor vai te abençoar. Independente de você estar ouvindo um pastor, um líder religioso, independente de você se inscrever no canal ou não, Deus irá te abençoar. Amém? Então, muitas pessoas são atraídas por palavras bonitas, né? Palavras bonitas. Mas esse não é o propósito. Nós precisamos atrair as pessoas não para nós, mas para Cristo Jesus. Para que as pessoas reconheçam o sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário para nos dar vida e vida eterna. Para que a nossa vida não se limite apenas
a esta transitoriedade na terra dos viventes, mas que nós tenhamos um foco, que é uma vida além túmulo, uma vida em um lar celestial, no lugar onde Jesus disse: eu vou preparar lugar para vocês. Então, amados, eles prometem muito, mas cumprem pouco. No dizer de Pedro, são fontes sem água, que na verdade é inútil. São nuvens carregadas pelo vento, bonitas para apreciar, mas sem produzir a chuva necessária, falando de liberdade, mas escravizando os seguidores e sendo eles mesmos escravos também. Viu que coisa linda o escritor desta lição colocou aqui? Pedro disse que eles são fontes sem água, que na verdade é inútil, são nuvens carregadas pelo vento, bonitas de serem apreciadas, mas sem produzir a chuva necessária. Falam de liberdade, mas eles mesmos estão presos, estão trancafiados, estão algemados. São escravos também. Eles não eram salvos, eram pessoas que ouviram a mensagem do Evangelho e passaram a fazer parte da comunidade, mas não houve conversão, não houve arrependimento, submissão a Cristo. A parábola do semeador mostra que 3 partes das sementes se perderam à beira do caminho, entre os espinhos e em terreno pedregoso. O cristão autêntico é um salvo para sempre, tem a vida eterna e nunca perecerá. A condenação dos falsos mestres é certa, assim como os exemplos utilizados por Pedro na carta. Eles sofrerão a pena do pecado. O julgamento já está marcado e a condenação virá pela determinação de Deus Pai na pessoa do seu Filho Jesus. Portanto, toda desobediência e rebelião receberão justa retribuição. Pode parecer que estão enganando a todos, sem qualquer consequência, mas a recompensa pelo erro e por conduzir pessoas ao erro será dada no grande dia do Senhor. Amados, falsos mestres porque exaltam-se a si mesmos, em vez de a Cristo, e muitas amam adorar pessoas populares e de sucesso. Além disso, o caminho falso facilita o viver em pecado e, ao mesmo tempo, o fingir ter uma vida religiosa. Cuidado com os falsos mestres e os falsos ensinos. Busquem o conhecimento através da leitura, do estudo, da meditação da palavra de Deus, para que não sejam levados pelos erros nos ventos de doutrinas. Amados, finalizando, para pensar e agir, os falsos mestres se aproveitam da boa-fé das pessoas e sorrateiramente ensinam suas mentiras e seus erros, porque parece mais fácil seguir os falsos mestres e seus ensinos do que mestres e ensinos verdadeiros. Às vezes as pessoas acham mais fácil ouvir um falso mestre, porque o falso mestre não bate, com aquela palavra que é como um martelo que esmiuça a penha. O falso mestre não é aquele pastor que camufla, aquele pastor que passa a mão. Não tem nada não, meu filho, deixa para lá, é assim mesmo, Aqui tudo é permitido, não se preocupe, por esse pecado morreu Jesus. E deixa a turma aí de todo jeito, ao Deus dará, como Deus criou batata, Essa é uma expressão lá do sertão. Deixa aí a turma como Deus criou batata. Então, qual a melhor maneira para combater os falsos mestres e seus ensinos?
qual é a melhor maneira? Você consegue detectar os falsos mestres com seus ensinos atualmente? Você consegue? Então, por aqui nós estamos colocando o ponto final e no próximo domingo eu convido você a estar conosco às 9h30 da manhã. Nós vamos estudar sobre crescimento espiritual, um alvo permanente. Esta lição é muito gostosa e nós queremos compartilhar com você. É a nossa última lição desta revista, crescimento espiritual, um alvo permanente. Mas, queridos, por aqui nós estamos colocando um ponto final nesta lição. Os aniversários dessa semana eu falei até o dia, não sei se eu, teve agora recentemente o de Caio Júnior, né? O aniversário de Caio Júnior. Foi dia 6? Dia 6 de julho, pois é. Aniversário de Caio Júnior. Teve o aniversário também de Francineide, né? A irmã de Franco, de Franciel, filha do irmão Francisco. Pois é. Então, parabéns para os aniversariantes. Que Deus continue abençoando sobremaneira, né? A partir da manhã vai ter novos aniversariantes, que domingo a gente vai estar orando e louvando a Deus pela vida deles. Queridos, sexta-feira à noite a pastora Marlene estará reunindo as mulheres através do WhatsApp, né? Aquela reunião gostosa no WhatsApp, onde cada uma dá uma palavra, ora, canta, né? Uma bênção do céu. A MCM, Mulheres Cristãs em Missão, tem sido uma bênção. No sábado à noite, às 19h30, nós teremos o culto dos jovens. E domingo, pela manhã, 9h30 da manhã, a Escola Bíblica Dominical, e às 19 horas nós teremos o nosso culto de celebração. Tá bom? Vamos encerrando por aqui. Pai querido, nós te rendemos graças por esta noite tão maravilhosa, por este ensino que o Senhor nos proporcionou, que nós possamos guardar em nosso coração, Deus, e que nós possamos meditar na Tua Palavra, nós possamos estudar a Tua Palavra para combater os ensinos heréticos que por aí têm sido, Senhor, propalados, que nós possamos ter entendimento para avaliar aquilo que vem de Ti, aquilo que é verdadeiro, aquilo que nos alimenta, que vai nos edificar na fé. Nós assim te oramos e te agradecemos em o nome de Jesus. Queridos, graça e paz, beijo no coração.